Já passou por aquela situação em que você recebe uma nova função, te colocam em uma atividade nova e você se sente ali como se estivesse levando uma rasteira. Toma, isso aí é novidade pra ti. E agora? Aí tu pensa logo, e agora o que que eu faço, cara? Meu Deus do céu, e o que que eu vou fazer com isso? Eu não sei de nada, eu não sei o que que eu tô fazendo aqui. Me colocaram nessa função, me colocaram pra exercer essa atividade, eu não faço ideia. E agora, como é que o cara se sente nessa situação? E é aí que entra a inteligência emocional. E aí, pessoal, hoje a gente vai falar sobre inteligência emocional. Mas inteligência emocional não só aquela parte teórica que a gente vê em livro direto, tem os tópicos, vê todos os detalhes. Agora a gente vai ver sobre a parte prática realmente, aquilo que interessa, o que acontece na vida real. Eu começo aí por uma história que eu passei, na verdade. Eu estava trabalhando no quartel e recebi uma função nova. Eu já estava trabalhando com uma mesma função, exercendo aquela atividade, acostumado com aquela atividade. Na verdade, eu tinha começado no ano anterior, então eu já tinha prática. Mesmo na época sendo uma novidade, eu já estava começando a ter prática naquilo que eu estava trabalhando. Aí eu, poxa, como é que a pessoa se sente? Ela se sente, eu tô agora fazendo algo que não só é importante, como eu sei o que eu tô fazendo. Toda vez que a gente pega uma função nova, a gente se sente meio abalado, porque aquilo é novo, você não sabe muito, se te perguntam algo, você ainda não tem muita certeza. E eu estava nessa função mais tranquila. O que é que aconteceu? Fui mudado de função de novo. Ah, foi naquela situação em que, sabe, quando a gente tá indo bem no trabalho, se empolga e te mudam de função, mas não por você tá indo mal. Porque se fosse pelo menos tô indo mal nessa função, eu ia estar sabendo disso. Eu tinha certeza, não, tô tão mal aqui que o meu chefe me trocou de função para ver se eu desenrolo. Mas não, foi o que que acontece? A outra função, um outro militar estava saindo da função e precisava ser substituído. Era uma função importante. Essa função que eu assumi em seguida era muito importante, mas eu não sabia. Era novidade para mim e simplesmente me colocaram nela. Nossa, eu, eu não sei se alguém aí já passou por isso daí, mas é frustrante, assim, ó. Você fica naquela sensação de, poxa, o que eu aprendi já não serve mais de nada. Eu vou fazer outra coisa totalmente diferente. Não vai ser útil o que eu estava fazendo. E ainda por cima é algo que eu não sei. Eu preciso saber, eu tenho a obrigação de saber, mas aquilo ali, se alguém te perguntar qualquer coisa, você não sabe. Tá totalmente perdido. Mas aí eu vi essa situação e eu realmente me senti mal, certo? Eu cheguei ao ponto de ficar com raiva. Fiquei estressado, passei, nossa, por volta de uma semana ali nervoso, preocupado. Eu já tinha muita atividade para fazer. As funções que eu tinha antes, as atividades que eu exercia, eram funções de liderança, onde eu tinha pessoas com quem trabalhar, pessoas com quem liderar e guiar ali para as atividades. Já nessa não, essa era totalmente diferente. Era eu sozinho. Eu era simples executor de tarefas. E eu também não sei se você já passou por uma situação dessa, mas na verdade todo mundo começa pelo menos como executor de tarefas. Só que quando você passa a um nível acima, onde você passa a liderar equipes, voltar para uma situação abaixo, por mais importante que ela seja, nossa, ali foi o que me deixou mais irritado para assumir essa função nova. Me irritou, fiquei estressado, eh, uma semana inteira, incomodado com isso. E foi aí que eu percebi: "Poxa, cara, eu tô irritado, eu tô com raiva". Minha vontade era subir e falar com o chefe: "Pô, por que tu não me trocou? Por que tu fez isso? Nem falou comigo, nem me comunicou, nem veio conversar". Só me avisaram que eu ia trocar, fui lá receber a função nova e pronto.
tinha raiva, cara. Nossa, eu passei uma semana assim irritado, mas chegou um momento que eu olhei, cara, não adianta. Eu preciso realmente parar, não me estressar com isso. Eu agora é aquele famoso, eh, tu tá se estressando, são 2 trabalhos, é o de tu se estressar e deixar de ficar estressado. Então isso aí eu comecei a perceber: "Poxa, me perdi, eu tenho que parar e começar a ver soluções, o que que eu preciso melhorar, o que que eu preciso desenvolver nesse trabalho novo". E é exatamente aí que entra a inteligência emocional, porque que entrou, na verdade, né, a inteligência emocional, porque foi quando eu parei e pensei, comecei a refletir que aquele sentimento que eu tinha, a raiva, a frustração, podia ser simplesmente porque eu não fui avisado, porque eu não sabia do que é que se tratava a minha função nova, que eu tinha que aprender coisas novas, então eu estava mais irritado com isso. Essa que era a verdade. Então, mas afinal de contas, o que é a inteligência emocional? Ela não é você não perder a calma, é você sentir essa emoção, perceber que você está tendo essa emoção e saber como agir com ela. Isso que realmente é a inteligência emocional. É na situação ali de raiva que parece que você vai explodir, tá muito nervoso, vai xingar alguém, aí você para, percebe que tá ficando com raiva, respira fundo e age de uma forma totalmente diferente, pensada. Tá aí, como é que essa inteligência emocional então vai ser útil para qualquer pessoa? É simples. Ela vai ser útil naquele momento, por exemplo, de uma situação, uma empresa, onde a pessoa começa a receber muita meta para bater, problemas acontecem na empresa, conflitos entre pessoas dentro da sua equipe. Isso aí pode acontecer e te deixar nervoso. Se você não tiver esse controle, essa inteligência emocional, você pode ficar nervoso, você vai começar a descontar o seu nervosismo nos seus subordinados e pode acabar perdendo totalmente aquela liderança, aquela confiança que a equipe tem por você, eles podem perder muito rápido. Já vi chefe meu em situação de crise, preocupado, em que ele na minha frente se levantou e começou a andar para um lado para o outro desesperado, assim, não desesperado, nervoso, ele estava irritado por uma situação que eu contei para ele que era facilmente possível de controlar. Não precisava daquele estardalhaço todo. Eu olhei assim, eu, que isso, cara? Imagina se fosse uma situação realmente complicada, se tivesse alguém morrendo, pelo amor de Deus, não tinha nada a ver. Então, o equilíbrio emocional não, por exemplo, não necessariamente é o caso de alguém que é um chefe maior, né? Pode ser um líder de uma equipe pequena, um grupo menor. Se ele não busca essa inteligência emocional, ele vai acabar se destacando negativamente em algum momento. Ele pode ser bom o que for, ele vai demonstrar essa incapacidade de controlar as emoções dele. E agora me diz uma coisa, você já se sentiu dessa forma? Já percebeu um sentimento quando você estava pronto para explodir ou pronto para reagir de alguma forma e você se controlou? Poxa, coloca ali nos comentários, faz isso porque não só tu vai estar colocando alguma coisa no vídeo, vai estar adicionando algo a mais do que eu estou passando. Talvez o que o Vinícius está dizendo parece um pouco, mas o que esse cara, o que essa mulher falou aqui parece bastante comigo. Então você vai acabar colaborando, não só comigo, como com outras pessoas também. Então eu vou passar agora 5 dicas que vão te ajudar a melhorar a tua inteligência emocional.
E a primeira dica é o que eu já falei, você tem que reconhecer esses seus sentimentos, perceber como você tá, sentir, eu tô com raiva, eu estou com raiva, então eu tenho que controlar essa minha raiva. Vocês já viram aquela pessoa que fecha a cara, fica toda emburrada? Não, tô com raiva não. Aí fica emburrada. Tá com raiva, cara. E sai dizendo pra todo mundo que tu não tá com raiva, não vai resolver o teu problema, não. Tá com raiva, assume que tá com raiva, percebe que tá com raiva e tente mudar essa atitude. A segunda dica é você criar os seus próprios rituais, aqueles rituais de descompressão, de relaxamento. Tem vários, tem gente que faz yoga, tem gente que medita, tem gente que prefere ir para academia, queimar calorias para se sentir mais tranquilo, mais calmo. O simples que vai funcionar em qualquer situação, em qualquer momento, é você simplesmente parar, respirar fundo, se sentir assim, ó, poxa, eu tenho que parar e pensar. E não é brincadeira, o respirar fundo te ajuda muito. Agora eu tô falando aqui e dá aquela sensação, só de eu ter respirado aqui enquanto eu falava contigo, eu me sentia melhor, aliviado, pronto para continuar a falar o que eu tenho para falar. Então acontece a mesma coisa para quem tá com um sentimento forte. A terceira dica é a de você poder conversar com alguém próximo. E eu digo assim, alguém próximo, eu não vou te falar, nossa, procure o seu irmão. Poxa, nem todo mundo tem irmão. Busca o seu pai, a sua mãe, mas não precisa ser um parente. É aquela pessoa que você confia. Pode ser um amigo, às vezes você mora com a sua amiga, ela que te escuta. É alguém que vai te ouvir sem ficar te julgando. Porque, nossa, se você fala algo para alguém que logo depois ela vai te dar uma dica que acaba te julgando, falando mal daquela tua reação, não ajuda de jeito nenhum. Tu vai conversar de um problema que tu teve no trabalho, onde tu se estressou, tu disse algo. Aí a tua amiga responde pra ti, a tua amiga, teu amigo, responde pra ti, poxa, mas não é assim que devia ser. Tu não devia ter falado desse jeito. Poxa, cara, eu já tô aqui irritado, já me segurei pra não falar besteira no trabalho. E na hora de eu te contar a história, tu vem ficar me criticando, poxa, escuta. Depois busca alguma forma de falar. Mas o que você precisa nesse momento é ter alguém que converse contigo e possa te ajudar nessa parte de te ouvir. A quarta dica é você buscar a parte didática dos desafios. Porque por mais que seja meio papo assim de coach, tudo que você passa, isso aí tem um aprendizado. Isso pode ter certeza. Lembra da historinha que eu contei de eu mudar de função e passar por aquela situação que para mim foi muito estranha? Eu aprendi coisas com aquilo. Eu consegui melhorar minha capacidade de pegar uma atividade nova e deixar ela mais fácil de fazer. Conseguir, eu tinha essa condição, né, de puxar alguém para me ajudar naquela função, porque eu percebi que precisava, não só para mim, mas se outra pessoa for me substituir depois, eu for para outra função, essa pessoa que entrar no meu lugar já consegue ir muito melhor do que eu fui quando eu comecei. Então você tem que ver que isso é produtivo. Vários dos momentos você vai estar realmente aprendendo alguma coisa. E a quinta e última dica é o seguinte: você vai ter que treinar. Não adianta. Ninguém nasce, minha inteligência emocional é perfeita, eu consigo controlar minhas emoções, eu consigo reconhecer elas, eu consigo mudar as minhas atitudes. Não, cara, ninguém faz isso. Ninguém nasce sabendo fazer isso. Você vai se adaptando, você vai treinando todos os dias. Não precisa tu ficar amargurado porque, poxa, eu não consigo fazer isso. Isso é treinável. É só questão de treinar. Não só eu que eu comecei. Eu digo sim que tudo na minha vida eu tive que treinar bastante.
exercitar bastante para aprender e me desenvolver em várias coisas, eu tenho certeza que várias outras pessoas também são assim e passaram por essa dificuldade. Então é só questão de você treinar. Treine, treine e treine. Isso aí vai fazer muita diferença no futuro e aos poucos você nem vai perceber que está se esforçando para tomar aquela atitude diferente em uma situação adversa. Numa situação de liderança, eu até comentei um pouco antes, numa situação de liderança, isso aí vai ser muito importante. O demonstrar a inteligência emocional te ajuda a liderar a equipe. Por quê? Porque a equipe percebe que você, em situações adversas, em dificuldades, você consegue se desempenhar, você consegue trabalhar tão bem quanto antes. O pessoal olha assim: caraca, o chefe, o fulano, nossa, ele tá recebendo pressão ali direto, a gente vê, ele vira a cara, vem falar com a gente e tá felizão, tá tranquilo. Parece que nem tem meta para cumprir, ele vem, conversa com a gente, tá bem de boa. A verdade, pessoal, é que quando você demonstra essa sua confiança e essa sua habilidade de gerenciar os seus sentimentos, as pessoas veem isso como muito positivo e elas vão sim trabalhar melhor, porque elas têm como referência uma pessoa que consegue fazer isso, todos os outros vão fazer isso, vão se esforçar ao menos para fazer isso. E aí sim você tem uma equipe mais consistente que vai conseguir evitar ter conflitos dentro da equipe. Eles vão perceber, pô, se meu chefe consegue, eu também consigo, porque eu vou arrumar uma confusão com meu camarada, ou seja lá qual for o problema. Isso não faz sentido e ajuda muito. Ajuda muito. Agora para e pensa em uma situação que você viveu recente. Será que dá para usar essas 5 dicas? Relembra, volta em um vídeo, presta atenção, anota, pega um papelzinho, anota os tópicos, as dicas que eu passei e vai se lembrando, poxa, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, vê essas suas reações. Tenta encaixar nas que você já tem um histórico e utiliza elas no futuro. Porque quando você recobra algo que já aconteceu, que já passou, nossa, vai ver, porque na próxima vez que acontecer, tu já exercitou o raciocínio, já exercitou aquela maneira de agir. E, mas eu errei nessa nova. Exercita. É uma das dicas, continua tentando, continua fazendo. Faz muita diferença. De novo, repetindo a mesma coisa. Então, pessoal, para finalizar, eu só quero dizer mais uma coisa. Na verdade, é algo que eu já disse, mas eu quero dar ênfase. A inteligência emocional, ela não é um dom, ainda bem. Ela não é o dom, ela é algo treinável. Você não precisa ter nascido sabendo o que é inteligência emocional. Você basta treiná-la, saber o que é e buscar sempre treinar para você desenvolver a sua inteligência emocional. Isso é o que é importante. Então, pessoal, essa era a mensagem que eu queria passar, mostrar para vocês o que é realmente inteligência emocional. Se gostou desse vídeo, eu peço para vocês curtirem o vídeo, compartilharem ali com quem vocês acharem interessante, um amigo, alguém do trabalho que você acha interessante ouvir essa história que eu contei. Se inscreve no canal, é muito importante. Vocês vão assistir os outros vídeos. Eu estou sempre tentando melhorar a qualidade dos vídeos, não só em conteúdo, mas buscando a melhor forma de passar para vocês, tá ok? E não esquece de fazer qualquer comentário ali que adicione também ao vídeo em geral, certo? A tudo que eu passei, eu quero te agradecer por ter assistido até o final, beleza? E